Mentir inglês fluente no currículo é coisa do passado. Agora, a moda é fingir ser mãe casada. É isso que essa mulher faz no auge do desespero por um emprego. Mas a sua mentira fica arriscada ao descobrir que o novo chefe é o homem gatíssimo com quem trocou o melhor beijo da sua vida. Enquanto ela luta para não ser demitida, o querido luta para não cair na tentação de um romance proibido com a mulher que explodiu o seu coração. Mesmo que tentem manter as coisas profissionais, a atração é forte demais para ignorar. Então, se prepara para uma química absurda, comédia e confusão nesse vídeo abreviando Beijo Explosivo. Quem nunca sonhou em ser uma CEO linda e poderosa, que atire a primeira pedra. Godarim é uma dessas sonhadoras, mas a sua realidade se resume apenas a dias caóticos, moletons velhos e humilhações, por estar no 5º ano do cursinho. Apesar de ser tratada como um fóssil ancestral por estar estudando para concurso público aos 30 anos, não se enganem, tá? Porque ela é uma mulher muito inteligente e esforçada. Só é uma pena que ninguém perceba isso. E nem quando chega em casa, a coitada tem uma trégua. Porque em vez do convite de casamento da sua irmã, a Darim recebe uma passagem para a ilha de Jeju, porque a mais nova tá com vergonha de apresentar a mana desempregada para a família do noivo. Apesar de estar magoada, a Darim engole a decepção, aceita o despacho disfarçado de viagem e tenta aproveitar o litoral. Apesar de que estar cercada de casais e preços caros não deixa as coisas melhores. Tudo piora quando a Darim encontra uma colega de escola casada simplesmente com seu ex-babaca. Realmente, o azar dessa mulher é quase ofensivo. A coitada aprendeu na marra o quão desastroso é dar moral pra feio, porque o Jurandir a deu um pé na bunda terrível, desprezou seus sonhos e a humilhou a comparando a um espinafre podre. Já que hoje ele continua igualmente péssimo, a Darim mente que precisa encontrar o seu namorado e some dali. Na verdade, o único encontro que ela tem é com as bebidas, com as lembranças da sua coleção de fracassos e com um homem berrando que nem um doido. É aqui que ela entende tudo errado. O cara só tava falando sozinho. Mas por pensar que ele ia cometer o oposto de viver, a Darim intervém o agarrando que nem um koala. Fala sério, né? O dia já tá ruim o bastante. Não dá pra ver alguém rolar do penhasco na sua frente. Ainda mais um moço tão bonito que nem esse. Este é o Ji-hyuk. Mas depois a gente o apresenta. É que agora ele tá tentando se livrar da desconhecida. No meio da confusão, os dois tropeçam e ao proteger a cabeça da Darim, o moço machuca a mão. Mas ele não fica no hospital para agraciá-la com a sua beleza. Quando acorda, a única coisa que a Darim vê é a conta exorbitante dos tratamentos, já que o indivíduo fez favor de sair sem pagar. Olha, dinheiro não é o problema, tá? Isso ele tem de sobra, porque Gong Ji-hyuk é dono de uma empresa de consultoria de gestão. Ou seja, é riquíssimo, competente, lindo e, pelo visto, um pouco mesquinho também. Fluente em inglês, chinês, árabe e com certeza especialista em outras línguas, ele tá em Jeju para fechar um contrato milionário. E para isso, só precisa recrutar um programador, justamente o ex da Darim. Falando nela, quando a Darim vê que tá hospedada no mesmo hospital que o Ji-hyuk, vai tirar satisfação com o espertinho que a fez torrar todo o seu dinheiro. E a discussão só para porque a colega e o ex aparecem. Para não fazer papel de patética e terminar de assassinar a sua reputação, a Darim aumenta a mentira dizendo que esse belo moço do lado é o seu namorado. E a sua sorte é que o Ji-hyuk também pode se beneficiar com a lorota. Afinal, ele precisa de um bom motivo para se aproximar do ex. É por isso que ele entra no papel com entusiasmo no encontro duplo de casais e depois, sozinhos no quarto dele, aproveita para fazer um acordo. Se estenderem um namoro falso na festa de luxo onde pretende negociar com o ex, ele paga 10 vezes mais que as contas do hospital. E com uma oferta tão generosa quanto essa, não dá para negar. Depois de levá-la ao salão e às compras, que nem um fada padrinho, para transformá-la numa princesa da Disney, o Ji-hyuk já se sente encantado e preparado para a missão. Os dois chegam impecáveis, encarnando o casal perfeito. Mas quando o Ji-hyuk puxa assunto de negócios, aí o ex desconfia. Como ele já tá quase espumando de inveja por ver a Darim toda linda, que nem um espinafre bem verdinho, nutritivo e vibrante, sabe? O alface murcho tenta achar furos, mas não funciona, porque o Ji-hyuk sustenta o teatro com naturalidade, protegendo e elogiando
chantageando a Darim para rebater as provocações. Apesar de ser tudo fingimento, as ações carinhosas e delicadas do Ji-hyuk fazem a Darim sentir um negocinho. Afinal, faz tempo que ela não lembra o que é ser bem tratada. E essa sensação só aumenta quando precisa beijar o namorado falso para despistar o ex. Era para ser só um selinho rápido, mas nenhum dos dois esperava que o encaixe seria tão perfeito a ponto de bagunçar tudo. O homem que não acredita em amor e nunca achou a pessoa que o fizesse suspirar, agora precisa pedir para repetir a dose, porque pela primeira vez sente na pele, na boca e no coração a tal reação química de um beijo explosivo capaz de criar a tabela periódica inteira. Os dois saem atordoados e derretidos dessa experiência transcendental. Mas nem o beijão nada econômico, nem a dança suave, divertida e coladinha são suficientes para acabar com as suspeitas da praga do ex. Quando ele faz uma proposta indecente para Darim, até o Ji-hyuk cansa e mete logo o socão. Eu em que se dane também a proposta de negócios. Na verdade, a Darim o ajudou a não contratar um mau caráter, isso sim. No fim da noite, o fada padrinho termina sem milhões na conta pelo cliente perdido, mas ganha uma conexão que ultrapassa o metafísico, porque aquela mulher o deixou perdidamente embasbacado. Afetado pela energia mágica que ela emana, o Ji-hyuk a convida para um encontro, e esse pedido muito pessoal é impossível de recusar. No dia seguinte, os dois estão determinados a viver aquela loucura romântica inesperada. A Darim deixa o Ji-hyuk todo bobinho ao presenteá-lo com um trevo de 4 folhas, e quanto mais conversam e passeiam em ambientes lindíssimos, mais ele fica hipnotizado. A imersão ao vê-la sob a luz do sol, o sopro do vento e a maresia do oceano é tão grande que ele não consegue segurar a Darim antes que ela caia no mar. Mas o lado bom disso é que as táticas de primeiros socorros para salvar a senhorita afogada evoluem rapidamente para uma pegação fortíssima no hotel, capaz de incendiar o quarto com tanta química. Meu Deus, eu nunca vi nada igual. Entretanto, os beijoqueiros são interrompidos. Primeiro, pela necessidade de um banho e segundo, por um contratempo familiar. Enquanto o Ji-hyuk vai pro chuveiro, a Darim é avisada por ligação que a sua mãe teve um infarto. Pois é, a senhora deveria estar celebrando o casamento da filha, mas quase morre ao saber que os noivos fugiram porque se meteram com agiotas. Para pagar as dívidas do namorado falido, a filha fez empréstimos no nome da mãe e usou até a casa como garantia. E agora quem tem que resolver tudo? A fracassada da Darim, porque estudar é com certeza muito mais vergonhoso do que ferrar a família e sumir, né? Entendi. Desesperada, a Darim vai embora de Jeju às pressas, e mesmo que o Ji-hyuk, cheirosinho, a siga até o aeroporto sem entender nada, eles se desencontram. Ali, o conto de fadas termina bruscamente. O relógio bateu meia-noite e a Cinderela desapareceu sem deixar um sapatinho de cristal. Mas isso não vai parar o príncipe. Sem querer deixar a magia acabar, o Ji-hyuk procura a Darim do jeito mais difícil, através de uma árvore que ela mencionou. Ele até acaba achando o bairro, mas não a donzela no castelo. Afinal, a Darim está muito ocupada sendo o novo pilar da família, se desdobrando em vários bicos para pagar empréstimos e contas do hospital da mãe, que felizmente sobreviveu à cirurgia. A caça ao tesouro do Ji-hyuk também não se estende muito, porque ele também tem que lidar com a própria relação conturbada familiar. O seu pai é presidente da Natural Bebê, uma empresa do ramo infantil, e para manter a reputação da marca, ele usa a imagem da esposa cofundadora para fingirem ser uma família feliz e tradicional. A verdade é que o velho nunca a amou, a traiu, teve uma filha fora do casamento e ainda trancou a mulher num hospital psiquiátrico após ela entrar numa depressão severa e atentar contra a própria vida várias vezes. Tudo isso atormenta muito o Ji-hyuk, que odeia ver a mãe há anos sofrendo numa relação tóxica, e em troca da liberdade dela, filho e pai fazem um acordo. Se o Ji-hyuk seguir o casamento arranjado com a Hayeon, uma colega herdeira, e trabalhar na Natural Bebê, o velho entrega o divórcio. O Ji-hyuk não é o único a odiar isso. A irmã bastarda também, porque se sente injustiçada pelo seu trabalho duro na empresa e estar ameaçado pela chegada do herdeiro legítimo. É por isso que ela resolve embarcar no típico papel de irmã má. Pro Ji-hyuk já chegar se ferrando, ela cria um departamento para ele liderar. Uma equipe composta só por mães com currículos fracos, porque a intenção não é reinserir essas mulheres no mercado de trabalho, mas sim
Darim colocar o irmão para lidar com pessoas instáveis e incompetentes. E adivinha só quem se candidata? Ela mesma, Go Darim. Para dar um fim no ciclo de desemprego crônico e, claro, pagar os boletos sufocantes, ela se convence a ser desonesta uma vez na vida e se inscreve para a vaga que exige pouquíssimos requisitos. O maior problema é que ela não tem um filho, mas o seu amigo de infância e vizinho de cima tem. Kim Sok-jin, quer dizer, Kim Sonu é pai solteiro do Jun, um menino muito fofo que a Darim considera um afilhado. E daí, quando o desespero bate, ela abraça essa maternidade de mentira. Ela só não esperava que, além de ser contratada, mesmo se saindo terrivelmente mal na entrevista, o seu novo chefe seria o homem com quem teve um romance de uma noite. Os dois ficam completamente chocados ao se verem e com reações extremas. A Darim tá num misto de alívio por ter realizado o sonho do emprego fixo com um bom salário, mas também tá em pânico porque precisa reforçar a sua mentira absurda na frente do homem com quem quase foi pra cama. Já o Ji-hyuk entra em surto. Pra ele, o que tiveram não foi só mera troca de saliva, foi a melhor experiência da sua vida. Mas pelo visto, pra ela, foi só uma fraqueza após brigar com o marido. E caraca, isso o faz coringar totalmente. Ser amante culposo quando não há intenção de ser o outro já é ruim. Agora, ser chamado de erro impulsivo que deve ser esquecido, ai, é um míssil ferindo seu ego. Mesmo que as emoções vacilem quando ele admite que a procurou preocupado, o Ji-hyuk não consegue trabalhar com quem o enganou e quer que ela se demita. O que eu sinto te informar, mas não vai rolar. A Darim não pode abandonar a salvação dos seus problemas só porque o líder da equipe tá desconfortável. E bom, se é guerra que ela quer, é guerra que ela terá. O Ji-hyuk vai deixá-la igualmente incomodada e tá pronto pra fazer muito mais do que só vigiá-la que nem um espírito obsessor. O problema é que esse homem com o ego destroçado pode passar dos limites. Tipo, como assim colocar a mulher pra fazer trabalhos absurdos debaixo de sol, vento, frio, sem dormir por 36 horas só pra forçá-la a se demitir? Não é babaquice demais, não? Foi divertido vê-lo bravo por falhar, já que a Darim é osso duro de roer, mas na maior parte do tempo eu queria cair no soco com o Ji-hyuk, porque ele só sabe descontar a sua frustração nela. Tipo, te abracei ao ver a tenda pegando fogo? Não é porque fiquei aliviado em te ver segura, é porque eu não quero que uma irresponsável peça indenização trabalhista. É muito irritante que ele a humilhe, sem saber que o incêndio foi provocado pelo assistente da irmã, e ao mesmo tempo também é doloroso vê-lo jogar fora o trevo que guardava como amuleto. Terapia que é bom, nada. É por isso que eu até agradeci quando ele faz birra e some do escritório por um tempo, porque pelo menos assim as funcionárias podem trabalhar sério. A mãe consumista, a mãe com 3 bebês e a mãe jovem solo, todas foram contratadas pelo mesmo motivo, porque parecem inexperientes e fracassadas. Mas a Darim vai na contramão desse estereótipo. Como precisa manter o estágio, ela assume a liderança e incentiva as colegas a provarem o seu valor. As mulheres trabalham duro, ficam orgulhosas de si mesmas. E aí, o que o Ji-hyuk faz quando a Darim mostra o relatório? É um completo idiota de novo. Em vez de ser profissional, ele continua sendo arrogante, porque não supera a dor de cotovelo por ter sido enganado. Ele só é panaca e a humilha porque não sabe o que é amor, não sabe lidar com sentimentos confusos. Pois aprenda, ué! E também, desde quando precisa ser especialista em romance para saber que não se deve jogar o trabalho de alguém na piscina? Ainda mais alguém que pula atrás dos papéis, mesmo sem saber nadar. Vou te contar, hein, meu filho? Quando a Darim se afoga, ele mergulha que nem o salvador da pátria, como se não fosse ele o causador de tudo. E só quando ela explica pela 100ª vez que 4 pessoas estão se dedicando muito porque precisam do emprego para sustentar famílias inteiras, é que ele se toca do seu privilégio e se redime. Claro que não totalmente, né? Porque o ciclo de morde e assopra se repete. Tô te levando para casa com o aquecedor ligado e dando dicas pro relatório, não é porque eu me arrependi e me preocupo contigo, mas para eu não precisar pagar a conta do hospital se você adoecer. Faça-me o favor, hein? Eu confesso
confesso que esses pontos me irritaram demais. Talvez porque eu já tava na TPM e fiquei naturalmente mais chata. Só que eu estabeleci que ele teria que comer muito arroz e feijão pra me conquistar de novo. Como assim? Ele mora no país que mais produz dramas românticos por metro quadrado. Repertório pra aprender a ser um homem gentil que se expressa direito é o que não falta, então vai estudar. Pelo menos uma coisa ele faz certo. Porque homens gentis fazem o quê? Iniciam uma corrida atrapalhada pra fugirem dos agiotas que aparecem na porta de casa. O Ji-hyuk, com um ótimo instinto de sobrevivência, puxa a Darin pra um armário abandonado no meio da rua, onde passam por uma prova de resistência. Ele, enfeitiçado pela química, se controla muito pra não meter um beijão, e ela luta pra sustentar a mentira do marido e filho inexistentes grudada naquele deus grego. Falando nisso, quem abre a porta do esconderijo e interrompe a tensão absurda é o tal marido. Pois é, a Darin já tinha contado ao Sonu a sua mentira, porque foram vistos por uma colega de trabalho no mercado. Apesar do amigo ter achado uma ideia maluca e arriscada, concordou em se passar pelo marido da Darin. E é isso que ele faz agora com tanto empenho que a gente começa a duvidar se ele a vê apenas como uma amiga. E a resposta é um grande e redondo não. Mas depois a gente chega lá, porque agora eu acho que é o Ji-hyuk quem tá precisando de uma atençãozinha. Ele tá devastado de ciúmes. Afinal, encontrou seu maior pesadelo, o marido chifrudo que o impede de ter a única mulher que não pode alcançar. Ela é casada! Teoricamente. Aquele beijo mexeu tanto com as químicas cerebrais do Ji-hyuk que ele não consegue tirar a Darin da cabeça, muito menos focar no trabalho, porque ali está ela materializada na sua frente, mexendo com seus sentidos famintos. Até no hospital eles se encontram, porque as suas mães estão se recuperando no mesmo lugar, e pela primeira vez o Ji-hyuk é doce e sensível, me fazendo amá-lo de novo. Ao ouvir a Darin se abrir sobre as dívidas, sobre o medo de perder a mãe e implorar de novo pelo emprego, o Ji-hyuk enfim amolece. Ele consegue se identificar com a motivação dela, afinal também faz tudo pela mãe. Então, decide parar com essa baboseira de ser um tosco de propósito. É por causa disso que quando a sua irmã surge com uma ideia mirabolante de programa ao vivo para a equipe das mães apresentar, o Ji-hyuk ajuda o seu time. Todos se dividem e a nossa dupla explosiva vai atrás dos adereços e um prêmio para o sorteio final. É graças a esse objetivo que ela, com seus olhos pidões, o convence a participar de uma gincana de casais, onde passam por rodadas íntimas e hilárias, disputando o famoso produto para bebês. No final, eles nem vencem o desafio, mas pelo menos ganham um selinho acidental que os deixa com os corações agitados. De volta ao escritório, o caos está longe de acabar, porque a vida dessa mulher é um saquinho de surpresa onde só tem perrengue. Logo ela, a mais inexperiente de todas, por não ser mãe, tem que assumir o posto de apresentadora. Até certo ponto dá certo, ela e a parceira mandam super bem. Mas, quando a fralda vaza no meio da demonstração, graças à sabotagem da irmã má, a live desanda. A Darin começa a levar um rajadão por um erro que não cometeu, mas aí o Ji-hyuk finalmente resolve agir como um líder e a defende, porque se tem alguém que deve assumir a responsabilidade, essa pessoa é ele. Uau! Quem te viu, quem te vê, hein, Didi? Tá vendo só? Você sabe ser sensato e isso te deixa ainda mais sexy, meu filho. A sua capacidade salvadora não para por ali. Fiel ao título de mulher mais ferrada do mundo, a Darin é raptada pelos agiotas, levada para um galpão e tá prestes a perder os seus órgãos para pagar os 300 milhões que deve. Só que aí o herói chega. Sim, Ji-hyuk viu o sequestro, quase morreu no trânsito enquanto os perseguia, mas chegou vivo e divo para quitar as dívidas dela. Aceita cartão? Depois de ameaçar os bandidos a nunca mais chegarem perto da sua donzela indefesa, o Ji-hyuk fica com vergonha pelo que fez e retribui como? A infernizando, porque não tem jeito melhor de esconder o seu instinto protetor do que fazê-la usar sapatos desconfortáveis, subir vários lances de escada e comer só salada, porque tudo isso faz bem pros órgãos dela. Ou melhor, faz bem pros órgãos dele, já que agora Go Darin é sua propriedade da cabeça aos pés. Mas
Mas como é bobo, gente, pelo amor. Claro, ao mesmo tempo que insiste terá ajudado por ser da equipe, também faz questão de cutucar a indiferença do marido dela. Onde estava o gatão quando a esposa dele quase morria, hein? Bom, ele estava se sentindo mal por ver a Darin próxima do chefe, porque sim, o Sonu gosta dela. Não! Eu achei que a relação era pura amizade, mas que ledo engano. E isso ainda vai fazer a gente passar muita raiva. Pode anotar. Falando em anotar, a equipe das mães largam as canetas no escritório para fazer trabalho braçal no parque. Mais um boicote da irmã rancorosa porque o departamento tá ganhando força, gerando lucros e sendo elogiado pela competência. De novo, a tática falha, porque enquanto ri do Ji-hyuk se assustando como a Joaninha e se diverte tirando fotos fofas dele junto da árvore que plantou com a mãe na infância, a Darin tem uma ideia genial. Que tal fazemos um projeto de sustentabilidade e consciência ambiental entre mães e filhos? É uma ideia tão bem construída com as funcionárias dedicadas que o Ji-hyuk nomeia a Darin como sublíder, porque ela merece brilhar. Ou melhor, o cérebro que ele comprou merece ser usado. Eu tô seriamente acreditando que o Ji-hyuk é um Enzo de 9 anos com alergia a admitir os seus sentimentos. Não é possível. Para a campanha começar a ser executada, é preciso um fotógrafo. E a diretora de arte, Haeon, recomenda quem? O cara que tá gostando atualmente, o Sonu. É isso mesmo, uma longa história. Semanas antes, enquanto garimpava artistas para sua galeria, a Haeon encontrou Sonu e foi paixão à primeira vista, tanto pelo trabalho dele quanto pela pessoa em si. Quanto mais se aproximava desta obra de arte, mais ela ficava fascinada, por causa do olhar artístico dele, pela gentileza e a sensibilidade. Nem o fato dele ser pai solo a intimidou. Na verdade, só reforçou a imagem de homem ideal, porque ele conseguiu criar muito bem um pitoquinho muito fofo que, inclusive, ficaria feliz se a moça bonita fosse a figura materna que tanto precisa. É assim que aqui estamos interligados. Um quarteto amoroso onde dois emburrados que deveriam planejar um casamento arranjado estão hilariamente sincronizados com ciúmes da ceninha amorosa que o casal falso protagoniza. A diferença é que a Haeon já sabe que a relação é mentira, porque o próprio Sonu disse que é divorciado. Agora, diante dos apelos desesperados do crush, a diva promete manter o segredo dos amigos, até porque é a chance perfeita dela pedir favores em troca do silêncio. Coisas básicas, tá? Só 20 ensaios fotográficos para manter em contato e continuar apreciando a presença dele de pertinho. Os ciúmes do Ji-hyuk termina de explodir numa viagem do grupo para fotografar a ação de marketing. Lá, ele é obrigado a ver o rival marcando o território e sendo extremamente meloso com a esposa. O Sonu dá a alma na atuação, o que chega a ser até constrangedor para Darin, que além de não estar acostumada com esse exagero do amigo, ainda é fuzilada pelo olhar do seu affair de uma noite. Só que os ciúmes dele se transformam numa bomba de choque e indignação ao flagrar o Sonu e a Haeon se beijando num passeio noturno. Pois é, a diva tá tão caidinha que depois de se declarar, simplesmente atacou o homem. Mas o Ji-hyuk, sem saber de toda a verdade, conclui que o sujeito é um infiel, um canalha, salafrário. Daí, para proteger a Darin da decepção amorosa, ele usa o seu abraço como escudo para impedi-la de ver a cena. E agora sim, o cenário para confusão e muitos mal-entendidos está montado. Se antes já era uma tortura nutrir uma paixão proibida por mulher casada, agora o Ji-hyuk está se corroendo de aflição com o dilema do conto ou não conto. É sério, o homem está prestes a fritar os neurônios sem nenhum fio de azeite. Uma parte dele quer expor essa suposta traição, porque se o casal se divorciasse, ele teria uma chance. Mas o seu lado gentil não quer falar nada para não magoar a Darin. Só que daí, como resultado, a sua paranoia atinge níveis estratosféricos. Ver os supostos amantes no saguão já é o suficiente pro Ji-hyuk fanficar uma pegação ardente no elevador, o que a gente adoraria, inclusive. E o salto perdido debaixo da mesa também o faz achar que tá presenciando uma baixaria corporativa. Já que não dá pra sugar a alma do canalha com um olhar apavorado, ele se mete entre os dois que nem um muro pra evitar uma traição que nem existe. E essa é uma das coisas mais engraçadas até agora. Eu quero que ele nunca entenda nada nessa vida, porque as expressões cômicas dele de engano, nossa, são tudo de bom. Enquanto não decide o que fazer com essas verdades entaladas na garganta, o Ji-hyuk vira um anjo da guarda, do mesmo jeito que a Darin
Darim é o seu amuleto de sorte. Ao notá-la com dor de estômago, ele discretamente oferece chás, comidas leves e regula a bebida na comemoração da equipe. No fim das contas, não adianta muito. Ela acaba bêbada e sem freio, assumindo que percebeu os cuidados singelos do Ji-hyuk e que essas gentilezas a fazem balançar. Os dois parecem à beira de chorar, sério, porque os sentimentos estão crescendo descontroladamente e eles não sabem o que fazer. Só que a esperança da Darim deixar escapar que não é casada não se realiza, porque ela dorme no ombro dele. Não será agora que ela vai aproveitar esse homem que é lindo sendo profissional, que é lindo sendo engraçado e é lindo preocupado. Quando no dia seguinte a Darim piora da crise de gastrite, o Ji-hyuk nem hesita em carregá-la até o pronto-socorro. E pela primeira vez, o herói salvador se rende ao egoísmo, ignorando a ligação do marido porque deseja ser o único a cuidar da Darim e ficar ao seu lado. Eu diria que os 6 primeiros episódios foram um sanduíche perfeito da comédia romântica, cheio de caos, um ótimo ritmo e temperado com muita química. Mas aos poucos, as coisas foram esfriando, a irritação aumentando, as subtramas desnecessárias enrolando, personagens murchando, até chegar no ponto que essa obra-prima vira uma bomba explosiva. Mas isso a gente só vê no próximo vídeo. Tchau!